Olá, graça e a paz. Hoje eu quero falar um pouco sobre religiosidade, religião, sobre essas questões que envolvem muitos falatórios. Esse vídeo aqui é um vídeo que o meu irmão Luan, da cidade de Paysandu, aqui do Paraná, ele pediu. Ele falou assim: pastor, faz um vídeo falando sobre essa questão. Pois bem, a palavra religião ela é uma palavra que surgiu no latim. Ela é derivada do latim, que significa reconciliação, religare. E essa palavra ela foi transliterada para a língua portuguesa, mas Tiago também na Bíblia Sagrada, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele também diz, ele escreveu ali, que a verdadeira religião é aqueles que fazem a obra de Deus, que ajudam os órfãos, as viúvas, os necessitados nas suas tribulações e que a própria pessoa se mantém incontaminado do mal. Então Tiago ele tem como objetivo apresentar uma religião no sentido prático. Porém, não é muito bem assim que nós entendemos religião. Quando nós estudamos um pouco de ciências da religião ou ciência das religiões, aí depende muito, cada universidade, cada faculdade usa um termo diferente do outro, mas para tratar do fenômeno religioso. E quando você estuda um pouquinho mais a fundo essa ideia, você vai perceber que todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas, desde os clãs, depois as etnias, os desenvolvimentos e assim sucessivamente, as grandes nações, o homem antigo, o homem moderno, pós-moderno, todos eles têm uma necessidade de um ser superior, de um Deus, de uma crença. E é isso que a ciência das religiões ou ciências das religiões ou da religião estuda. Mas no sentido cristão, ela se torna uma palavra pejorativa, porque os evangélicos eles dizem assim: olha, eu não sou religioso, aquele rapaz é religioso, aquele irmão é um religioso e tal. Mas vamos lá. No sentido pejorativo da palavra, o entendimento é que os religiosos são aqueles que frequentam igrejas, são aqueles que desenvolvem bem a liturgia de uma igreja local, ele corresponde aos dogmas dessa igreja, ele leva à risca o estatuto, as éticas, as leis, o regimento interno e assim sucessivamente. Que também não é errado fazer isso, porque se você está num lugar, você tem que respeitar o lugar que você está. Mas no sentido prático da palavra, no sentido original da sua palavra, que é o sentido da reconciliação, a religião ela é um pouco, vamos dizer assim, torcida no entendimento dos próprios evangélicos. Nós damos muito mais valor aos cultos, e no sentido nem de culto a Deus, mas das apresentações às vezes. A nossa dedicação, que não é errado também, presta bem atenção, ensaiamos bastante para cantar, ensaiamos bastante para pregar, tem igrejas que têm seus departamentos, algumas têm o coral, outras têm os círculos de orações, e assim uma vasta amplitude. Tem igrejas que têm coreografia e tal. E todos esses departamentos eles ensaiam bastante porque eles vão apresentar no domingo. Alguns vão adorar, outros apresentar, alguns vão para aparecer, outros para fazer Cristo parecer. E aí a motivação do coração, não tem como eu entrar aqui sobre esse ponto. Mas preste atenção, quando nós lemos a palavra de Deus, o culto era feito na missão. E hoje a igreja não faz mais a missão de Deus. Eu não estou generalizando, mas a maioria das igrejas não fazem mais a missão de Deus. Então o culto acontecia nos ajuntamentos e não tinha uma liturgia prescrita, porque o Novo Testamento não dá uma liturgia prescrita. O Novo Testamento não fala se é 3 louvores no começo e se os 3 têm que ser da harpa. Nem existia harpa. Se tem uma palavra de saudação, se tem uma palavra introdutória, se tem apresentações. No Novo Testamento não tem esse tipo de liturgia.
o Novo Testamento trabalha com alguns pontos que nós chamamos de princípios do culto. Por exemplo, nos cultos, nas congregações, nos ajuntamentos, tem a pregação da palavra, tinha cânticos, tinha louvores, cânticos espirituais e orações, tá? Então não tinha essa liturgia igual nós temos hoje. Agora, veja bem, cada igreja tem a sua liturgia, cada igreja entende de uma forma, cada igreja pensa de uma forma, e algumas colocam isso como doutrina, né, como ensinamento, como se fosse bíblico. Não é bíblico, tá? Os princípios do culto sim são bíblicos, mas a forma litúrgica aí é específica de cada local, de cada denominação. Só que as igrejas evangélicas hoje, elas dão muito mais valor à denominação do que à missão. E acaba sendo negligentes na missão. Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 28, ide, vocês vão, lá está falando sobre a missão, a partir do verso 19. Vocês partem daqui e vai pregar o evangelho, batiza as pessoas, ministra sobre as pessoas, cura os enfermos. E é uma missão, missão de levar o evangelho, missão de alcançar os perdidos, missão de levar as boas novas aos cativos, missão de levar o conhecimento da palavra de Deus naquelas pessoas ou para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E ao decorrer dessa missão, eles paravam para fazer os cultos. Eles ajuntavam para orar, eles ajuntavam para adorar. E isso era feito na missão. Essa ideia de local específico, de ajuntamento específico, ela parte do contexto do templo do Antigo Testamento, depois da sinagoga que nós vemos no Novo Testamento. Então, a nossa imitação de culto é muito mais no sentido do Antigo Testamento do que no sentido do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, eles se ajuntavam em casas, na beira dos rios, eles cantavam andando, eles adoravam em qualquer lugar, eles não tinham um lugar próprio, a prioridade não era um lugar próprio, a prioridade era a missão. Claro que depois que eram estabelecidos os pontos, as igrejas eram fundamentadas na doutrina dos apóstolos, tinha um lugar determinado onde eles se ajuntavam, aquela igreja local, por exemplo, em Filipos, em Tessalônica, em Corintos e assim sucessivamente. Mas essa igreja que se ajuntava, ela também é a igreja encarregada de sair e levar o evangelho. Hoje nós vemos muitas pessoas presas a um contexto litúrgico. E muitos pastores escravizando as pessoas pelo contexto litúrgico. Olha, se você não dá o dízimo, se você não ofertar, se você não ensaiar, se você... E aí fica aquele negócio maçante e dá a impressão que aquilo ali é o ápice, aquilo é o mais importante de tudo. E não é. O culto a Deus sim é importantíssimo, mas as nossas apresentações, elas nem deveriam existir, porque Cristo tem que aparecer. Então, quando nós falamos da verdadeira religião, desse religar, dessa reconciliação, essa palavra não cabe em lugares. Porque a reconciliação entre o homem com Deus é Cristo. Logo, a verdadeira religare, do latim, a verdadeira religião, a verdadeira reconciliação é apresentar Jesus ao perdido para que o perdido se encontre com o Pai. Vocês perceberam que é muito mais no sentido salvífico a verdadeira religião do que no sentido litúrgico. As pessoas se degradeiam pelo sentido litúrgico, mas não fazem a missão de Deus. Então nós podemos denominar os religiosos, os bons religiosos, são aqueles que só se preocupam com a liturgia litúrgica, com as suas apresentações, com as suas participações,
mas não se preocupam com a missão de Deus, não se preocupam com a verdadeira reconciliação, não se preocupam com o perdido. E aí vivem bem parecidos com os hebreus do Antigo Testamento, que dava tanta ênfase, os judeus do Antigo Testamento, que dava tanta ênfase ao templo, ao local, ao lugar, que em Mateus 24, a partir do verso 1, eles diziam assim: tá vendo, Senhor, que lindo o templo, que beleza, que formosura. Olha as colunas, e Jesus diz assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada, mas ao terceiro dia eu reconstruirei esse templo. Ele estava falando dele. Ele estava falando de que o templo verdadeiro de adoração é ele, que se adora agora ele, não lugares, não locais, não liturgias. Não estou dizendo que liturgias é erradas. As liturgias são boas porque organiza. A religião sistematiza, ela fecha dentro de um contexto da ordem, da decência, e tem as suas leis internas, os seus estatutos, os seus regimentos, para que não vire bagunça, mas não deve ser isso a essência da igreja. A essência da igreja tem que ser a missão de Deus. A igreja foi feita para fazer a missão de Deus. Cristo criou, formou e organizou essa igreja para levar o evangelho. Então, nós podemos se ajuntar para ouvir, mas estamos levando? Nós podemos se ajuntar para cantar, mas nós estamos de fato adorando? E na verdade, um verdadeiro adorador dentro de uma igreja religiosa, ele anda na contramão, ele vai ser, bem dizer, excluído. Um verdadeiro missionário dentro de uma igreja religiosa, ele não vai ter tanto apoio. Por quê? Porque você anda fora do contexto. Não que você é rebelde, não que você é contrário, é que o seu entendimento é outro. Você dá muito mais valor para o perdido do que para a estrutura. Você dá muito mais valor em alcançar as pessoas que necessitam do que as práticas internas do lugar. Agora, o verdadeiro cristão, ele vive bem dentro do lugar que ele congrega, ele contribui, mas ele nunca deixa de fazer a missão de Deus, que é pregar o evangelho aos perdidos. Então nós precisamos entender essas questões que têm diferenças enormes. Hoje, sem medo de errar, a maioria das pessoas, elas vivem em prol de um lugar, elas gostam de uma liturgia, elas gostam das apresentações, elas se dão bem com pessoas, admiram as pregações, os pregadores, os pastores, as personalidades presentes no local, mas de fato elas não são pessoas reconciliadas com Cristo para viver a missão de Deus. São pessoas adeptas da fé, são pessoas que admiram a fé, são pessoas que até gostam de cantar, mas ainda não entendeu que esse pequeno ponto, onde se reúnem quatro paredes, nunca foi a essência. A essência do culto é Cristo, e a necessidade dos perdidos é que a igreja faça a missão para alcançá-los. E assim viveremos para a glória de Deus. E que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.